uma alegria muito grande fazer memória do jornal O Verbo. Fui conhecer, o jornal O Verbo e o Dom Amauri numa das vezes em que houve reunião da Pastoral da Comunicação na Casa Episcopal e fui convidado pelo saudoso diácono João Mota Navarro, que na época era o editor do jornal Federação e um dos membros mais ativos, né, no jornal Federação, a participar de uma reunião com Dom Mauri e outros agentes da Pastoral da Comunicação. E eu fui com ele para acompanhá-lo. E aí tomei conhecimento do jornal diocesano. E eu não queria trabalhar na imprensa secular, né? Eu queria um jeito de trabalhar para a igreja, numa festa de Nossa Senhora Candelária, e me convidou para trabalhar com ele, para ajudá-lo, e também no jornal O Verbo. Nessa primeira fase, eu percebi que havia bastante pessoas colaborando com o Dom Mauri, mas ele centralizava tudo praticamente nele, né? Era ele que pensava nas pautas, ele que escrevia os artigos, muitas das matérias, não era ele mesmo que escrevia. Ele mesmo tirava várias das fotos que saíam publicadas no Verbo. Muitas pessoas se recordam que, dependendo do lugar, se não houvesse ninguém da Pascom, o próprio Dom Mauri, presidindo a Santa Missa, ele se levantava lá da sua cátedra, da sua cadeira, e ele mesmo com a sua máquina de fotografias ia lá e fotografava e depois voltava para a cadeira. Algumas pessoas estranhavam, mas eram outros tempos também, não é? Não era todo mundo que tinha uma câmera fotográfica, não havia celulares, não é essa facilidade de hoje, e as fotos precisavam ficar boas, até porque às vezes a gente tinha aquele problema do filme, né? 12, 24, no máximo 36 poses. Então tinha que se aproveitar bem o filme. Eu tive a oportunidade de escrever algumas vezes alguns artigos no Verbo, também fazer algumas entradas em boletins de notícias da Rede Vida, né, naquela época. Então, foi esse o meu primeiro contato com o jornal O Verbo. Depois, com a chegada de Dom Gil Antônio, sucedendo a Dom Mauri, eu deixei o Verbo. 3 anos depois, em 2008, não é? Se não me engano, fui convidado novamente a integrar a equipe do Verbo com Dom Gil, que dinamizou mais ainda a equipe do jornal. E foi uma época muito bacana, foram 3 anos, né, em que eu pude aprender muito na vida, na fé, na arte de fazer jornal, como a gente diz. É um trabalho que me enriqueceu muito e que me deu histórias e amizades assim que eu carrego na minha vida até hoje. Lembro de um momento muito, muito bacana, muito especial. Foi uma matéria que eu fui fazer lá na Vinícola Mazieiro, tão conhecida aí na região de Jundiaí, na ocasião da missa que o Papa Bento XVI veio celebrar aqui no Brasil. E a Diocese de Jundiaí foi uma corresponsável de toda a preparação litúrgica, e inclusive o vinho usado por Bento XVI na missa foi da Vinícola Mazieiro. Então são muitas recordações, um tempo muito feliz de trabalhar na Cúria Diocesana e fazer amizade com muitas pessoas dos vários departamentos, né? E poder assim colocar, como sempre nos recordava o Monsenhor Durval, né? Que era o nosso pároco em Itu na época, assim colocar os nossos dons a serviço. Sem dúvida, o Verbo faz um trabalho essencial, sempre evoluindo, se modernizando. Continuou sendo uma menina dos olhos da Diocese de Jundiaí durante o episcopado de Dom Vicente, não é? E a gente vê também a confiança que ele coloca em toda a equipe do Verbo para fazer esse trabalho primoroso que vem sendo desenvolvido, principalmente na modernização que vem sendo implantada aí nos últimos anos, não é? Parabéns ao Verbo, parabéns a toda a equipe da Pascom Diocesana, parabéns à Diocese de Jundiaí por ter um jornal, um informativo tão digno e tão importante para a história da nossa querida Diocese de Jundiaí. Muito obrigado.